Boa tarde a todos. Agora sim chegamos então à última mensagem. Bom, quando eu iniciei a viagem para cá, eu não sabia que ia fazer esta mensagem, está bem? Foi quando eu cheguei cá que me lançaram um desafio de falar sobre este tema, que é de facto um tema interessante, as eleições dos Estados Unidos, e será que podemos aprender alguma coisa em relação àquilo que se aproxima, está bom? Eu penso que me falta alguma coisa para eu mudar os slides, o apontador, se me puderem ir providenciar. Então, nós durante esta semana, eu sei que foi muita informação, certo? Foi muita informação para uma semana. No entanto, eu não podia simplesmente pregar apenas metade do que eu preguei, não é? Ficava incompleta a mensagem. É muita informação para 8 mensagens, mas o objetivo é nós podermos, sempre que possível, rever e tirar algumas dúvidas, está bem? E já agora, já vários irmãos perguntaram, o Fernando tem o meu contacto, se alguém precisar tirar alguma dúvida de falar, estejam à vontade, está bem? Não há problema nenhum. Eu posso demorar a responder, mas eu respondo. Às vezes não é fácil. Bom, então, nós vivemos numa época muito importante na história da profecia. E as eleições dos Estados Unidos têm sempre alguma coisa a ver com a profecia. Sempre. Porquê que têm sempre? Porque eles vão ser o braço direito, o braço legislativo. Muito obrigado. Tá bom. Tá bom. Tá, obrigado. O braço legislativo. Então o que acontece? Acontece que as coisas que se passam lá são relevantes a nível profético. Nós vimos durante esta semana que a nação que vai inicialmente promover estas leis e que vai convencer todo o mundo vão ser os Estados Unidos, certo? Foi a conclusão que nós chegámos no primeiro sábado, no sábado passado, da parte da manhã. Ou seja, aquilo que se passa lá tem relevância profética. Este é o primeiro ponto, ok? O segundo ponto é que existe muita contra-informação no adventismo. Sabem o que é contra-informação? É informação distorcida, ok? E muitas vezes as pessoas não fazem por mal. É apenas por falta de conhecimento, ok? Então, eu vou dar um exemplo que acho que é um exemplo muito importante. Existem adventistas que dizem que será o Partido Republicano a impor as leis dominicais, ok? Já ouviram isto, sim ou não? Sim, ok. Então nós vamos eu não estou a dizer que é mentira, só estou a dizer que vamos desmistificar isto, ok? Primeiro ponto. Porquê? Eles, para afirmar isso, usam algumas citações do Espírito de Profecia. Só que o Espírito de Profecia não fala isso. Perceberam o que eu disse? Sim? E porquê? Vamos lá ver. Eu vou ler as citações e depois vamos comentar um bocadinho. Primeiro, leis impondo a observância do domingo como sábado ocasionarão uma apostasia nacional nos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Ok. O que é que diz este texto? Diz que a base, os princípios que formaram este país vão ser o quê? Vão ser passados por cima, certo? É o que diz. Uma outra citação. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano e outra ao espiritismo, quando por influência desta tríplice aliança a América do Norte for induzida a repudiar os princípios da sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e o quê? Republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Muito bem. Porquê é que eu estou a dar estas citações e podia dar muitas outras, está bem? Neste sentido. Quando o Espírito de Profecia fala em governo republicano,
está-se a referir a quê? É que muitas pessoas pensam que ela estaria a falar do Partido Republicano, mas não é. Isso é só o nome do partido. O que é um governo republicano? Por exemplo, Portugal é uma república. República Portuguesa. Porquê que Portugal é uma república? Então, vamos lá. É o que é? É uma forma de governo. E o que é que tem que ter uma república? Tem que ter um parlamento, certo? Para ser uma república. Um parlamento onde as leis são votadas e onde a maioria vence, certo? Estão comigo? Sim? Ok. Então isso é um governo republicano. Não tem nada a ver com o Partido Republicano. Perceberam a diferença? Então, quando Ellen White fala de governo republicano, está a falar à forma de governo nos Estados Unidos, não está a falar de nenhum partido. E este é um ponto muito importante, ok? Então, o que é que acontece? Os Estados Unidos foram formados na base de serem uma república. Ainda hoje são uma república. Até têm 2 parlamentos, certo? Têm a Câmara Alta e a Câmara Baixa, têm o Senado e a Câmara dos Representantes. Ou seja, ambos os partidos, e eu vou pôr aqui no ecrã, quer o Partido Republicano, quer o Partido Democrata, quer um esteja no poder, quer o outro, o governo continua a ser um governo republicano. Perceberam? Certo? Ok. Isto é muito importante porque muitas pessoas pegam nestas situações para dar afirmações que nós não podemos concluir. Perceberam? Nós não podemos afirmar. Porquê? Porque não é isso que está no texto. O texto está a falar à forma do governo e não ao partido. Está bem? Assim como o partido de esquerda, que está do lado direito, não é? O partido de esquerda está do lado direito, que é o Partido Democrata, não é o único partido que é democrata. Porquê? Porque ambos os partidos defendem a democracia. Independentemente de estar o Partido Democrata ou Republicano, os Estados Unidos continuam a ser uma democracia. Perceberam? Portanto, ambos os partidos apoiam o governo republicano, ambos os partidos apoiam o governo democrático. Está bem? Ok. Isto é o ponto importante. Então, nós não podemos, na base das citações de Ellen White, de falar em de governo republicano, tirar qualquer conclusão sobre qual é o partido que vai implementar as leis dominicais. Está bem? Mas podemos ter, como é que eu ia dizer? Podemos ter indícios. Está bem? Obrigado. Está bem? Mas certezas, não. Isto é o primeiro ponto. Então, no entanto, eu estava a dizer que esta lição é muito importante. E eu quero vos dizer que se o presidente eleito Donald Trump fizer aquilo que ele está a prometer, vai ser algo fundamental para o cumprimento das profecias. Ok? Porquê? Porque este presidente tem uma visão peculiar acerca de qual deve ser a relação entre o Estado e a Igreja. Ok? Então nós vamos ler. Esta notícia é do New York Times, é bastante recente. Esta parte está em inglês, diz o seguinte, isto é mesmo a fotografia do website. O Trump promete trazer uma nova era de poder cristão. Ok? Uma nova era de poder cristão. O presidente republicano quer aumentar o acesso de quê? Do cristianismo à Casa Branca. Ou seja, ao poder político. E agora, porquê que ele está a fazer isto? Aliás, eu vou só ler primeiro um bocadinho do trecho que diz assim. O original está em inglês, mas eu traduzi. Nos seus eventos finais de campanha com ativistas e políticos cristãos conservadores, o Sr. Trump promete elevar não apenas as suas prioridades políticas,
mas também a sua influência ideológica. Ele afirma que irá reafirmar que Deus criou apenas 2 géneros, masculino e feminino, ok? Um ponto que para ele é importante. Mas não só isso. E ele também diz que irá criar uma task force, ou seja, um comitê, digamos assim, federal, para combater o preconceito anticristão. Mais, e dará maior acesso a líderes cristãos conservadores, caso seja eleito. Será diretamente no gabinete oval. E comigo, disse o Sr. Trump a pastores na Geórgia, temos de salvar a religião neste país. Ou seja, esta eleição teve um caráter religioso muito forte, certo? Mas o Trump não quer fazer apenas isto. Ele quer mudar as leis, as regras. Existe uma adenda à Constituição americana que determina a clara separação entre a Igreja e o Estado, ok? E essa emenda, essa adenda à Constituição, foi durante toda a campanha, quer há 8 anos atrás, quer agora, uma das coisas que o Trump mais falou. A emenda de Johnson. Já ouviram falar disso? Sim? E ele quer acabar com a emenda de Johnson. Agora, porquê que ele quer acabar com a emenda de Johnson? Em primeiro lugar, ele já esteve lá 4 anos. Porquê que ele não conseguiu há 4 anos atrás? Alguém sabe? Porque ele não tinha a maioria no braço legislativo. E qual é a diferença para agora? Agora ele tem a maioria. Ok? Por isso agora ele tem tudo o que é necessário para conseguir fazer alterações legislativas que ele queria. Perceberam? Esta é a diferença. Ele já queria ter feito isto há 8 anos atrás e não conseguiu. Será que ele vai conseguir agora? Vamos ver. Mas porquê que eu estou a falar nisso? Porque para o cumprimento final das profecias, isto é fundamental. Já agora, para quem não sabe o que é, eu vou ler, está bem? Esta é uma entrevista, já tem uns anos, no El País, que diz o seguinte: Trump promete derrubar barreira entre Igreja e Estado. Em um aceno ao setor religioso mais conservador do país, esse que votou em Trump, presidente dos Estados Unidos, promete acabar com a emenda Johnson. A lei que existe desde 1954 impede que os líderes religiosos usem seus púlpitos para manifestar seu apoio político, seus apoios a políticos, e nunca foi questionada nem por democratas, nem por republicanos. Ok? Aliás, eles não podem, as entidades religiosas não podem doar dinheiro para nenhum político, nem para nenhuma campanha política, ok? E não podem publicamente defender nenhum partido. Porquê? Porque eles defendem que deve haver o quê? Separação entre Igreja e Estado. O que é que vocês acham que acontece se isto for cancelado? Se as religiões puderem financeiramente patrocinar partidos e se puderem publicamente apoiar partidos, o que é que vocês acham que pode acontecer? Uma influência muito grande da religião na política, certo? É óbvio isto, certo? É o separar, é o cancelar a separação entre Igreja e Estado. E é exatamente isto que é uma das maiores promessas eleitorais do Trump. Agora, vamos continuar. Diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira um novo desafio em sua ainda curta, mas agitada presidência. Isto foi na primeira vez que ele foi presidente. Acabar com um dos pilares fundamentais que sustentam a rígida separação entre a Igreja e o Estado no país que dirige, a emenda de Johnson. Vou acabar com ela. Vou destruir completamente a emenda de Johnson e vou permitir que os representantes da fé falem livremente e sem medo de represálias. Vou fazê-lo, lembrem-se disso, disse Trump na quinta-feira durante o café da manhã no Dia Nacional de Oração em Washington. Ele conseguiu? Não. Mas sabem o que é que ele disse nesta campanha? Vou
acabar com a emenda Johnson. Continua, a emenda Johnson deve o seu nome à época senador do Texas e mais tarde presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, que foi quem propôs e conseguiu a sua aprovação em 1954. É uma cláusula que estipula que entidades livres do pagamento de impostos, como as igrejas e organizações de caridade, não podem participar direta ou indiretamente de nenhuma campanha política a favor ou contra um candidato. Mas, desse modo, impede que os líderes religiosos usem o quê? Os púlpitos para manifestar o seu apoio ou oposição a um candidato cujo objetivo seja de influenciar as congregações. Agora, e o que é que vocês pensam nisto? Se isto for cancelado, se os dirigentes religiosos puderem abertamente apoiar candidatos, abertamente falar de assuntos políticos nos seus púlpitos, acham ou não que isto terá uma grande influência nas pessoas, nos cristãos dos Estados Unidos? Percebem? Porque é que isto é tão importante? É que, não sei se vocês repararam ou se já leram, quem vai rogar aos governos para que as leis sejam aprovadas? Quem é? Vocês sabem? Já leram? São as próprias pessoas do país. E em particular quem? Os protestantes na América do Norte. Então acham que é importante aos protestantes poderem falar abertamente destas questões? Sim. Neste momento eles estão com as mãos atadas. A emenda de Johnson impediu nossos pastores de dizer o que pensam dos seus púlpitos. Se querem falar de cristianismo, se querem pregar e falar de política, não podem fazê-lo, porque se arriscam a perder a sua isenção fiscal. Nossa república foi criada sob a base de que a liberdade, isto é o Trump a falar, não é um presente do governo, mas de Deus, disse Trump na quinta-feira. O aceno ao setor religioso mais conservador do país, esse que votou em Trump, é indiscutível. Acabar com a emenda de Johnson é uma das suas promessas de campanha. Ora, como eu vos estava a dizer, isto é muito importante para que isto aconteça. Porquê? Porque o protestantismo tem de influenciar o governo para que isto aconteça. E neste momento eles não podem fazê-lo. Então por isso é que eu vos estou a dizer que isto é algo fundamental para o cumprimento das profecias. Ele não conseguiu fazer isto no seu primeiro governo. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isto neste governo. Aliás, ele prometeu que seria uma das primeiras coisas que ele queria fazer. Por isso, já no início de 2025, vamos começar a ver o desfecho deste acontecimento. Ora, isto não quer dizer que as leis dominicais venham logo a seguir. Isto quer dizer o quê? Que a partir dessa altura já não há a mesma separação entre a Igreja e o Estado. Lembram-se o que é que corrompeu a Igreja no quarto século? Foi a união entre a Igreja e o Estado. Lembram-se o que é que levou à perseguição no passado? Foi a união entre a Igreja e o Estado. A história vai se repetir. Para que a história se repita, tem que haver novamente união entre a Igreja e o Estado. Aliás, o Espírito de Profecia é muito claro em relação a isso. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que são comuns, influenciaram o quê? O Estado. Para que imponham seus decretos e lhes apoiem as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos residentes será resultado inevitável. Mas isto só pode acontecer quando as principais igrejas dos Estados Unidos puderem influenciar o Estado. Neste momento, eles não podem. Por isso é que isto é tão importante para as profecias. Ok?
mais uma citação, a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o quê? O auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Resta definir ainda o sinal da besta. Ok, muito bem. Então, afinal, de onde é que virá as leis dominicais? Será que vem dos democratas, que são representados por um burro? Será que vem dos republicanos, que são representados por um elefante? Não me perguntem porque é que eles escolheram estes animais, mas acho que está apropriado. Os republicanos e os democratas representam neste momento a luta, estão trocados entre a esquerda e a direita, não é? Do lado direito temos a esquerda, do lado esquerdo temos a direita. Desculpem lá, não pensei nesse pormenor. Mas o que é certo é que nós lemos ao longo desta semana que é a luta entre a direita e a esquerda que vai levar este país ao abismo. Lembram-se que temos lido isso? Ou não? Lembram-se? Lembram-se que temos lido uma citação que dizia que os sindicatos vão levar este país a algo que já não se via desde os tempos antigos? É verdade. Então, nós, na realidade, precisamos dos dois partidos para o início da história. Ok? Por isso é que eu não gosto de definir, olha, vai ser este partido ou vai ser aquele. Porquê? Porque nós precisamos dos dois para o início da história. E nós já vamos ver porque é que precisamos dos dois. Mas antes, eu queria vos fazer uma pergunta. Do que vocês conhecem da história, quantas vezes houve decretos dominicais? Eu gosto de fazer perguntas difíceis, não é? O primeiro decreto dominical foi no IV século, no ano 321, por Constantino, certo? Que deu origem em tudo o que nós já vimos. Mas sabem que já houve outro decreto dominical? E nós também podemos aprender com ele. Nós não falámos esta semana. Sabem em que ano houve um decreto dominical nos Estados Unidos? Sabiam que houve um decreto dominical nos Estados Unidos já? Muito bem. 1888. É verdade que, passado alguns meses, ele foi revogado. Mas houve, e nós podemos aprender com eles. Sabem, já ouviram falar deste encontro, não é? Em 1888 houve a Conferência Geral que deu muitos problemas, o Jones e o Wagner, o Butler e o Uriah Smith ali às turras, não é? Como se diz na minha terra. Não vou falar sobre esse assunto, está bem? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, mas não é o assunto 2. Mas o contexto em que houve esta Conferência Geral foi um contexto único. Porquê? Que foi após o decreto dominical. Ou seja, eles tinham a certeza absoluta que já estavam a viver as últimas cenas deste planeta. Para quem não conhece, aqui está a fotografia do jornal. O que é que diz ali em cima? Conseguem ler? The Sunday Law. O que é The Sunday Law? A lei dominical. Que é um recorte do jornal de 1882. Porque primeiro começou em alguns estados apenas, tá? E eu vou-vos ler aqui um livro de história que fala sobre esta época. Diz assim, é o livro American Jewish History, a história dos judeus americanos. Reparem no que diz. Polícias de Nova York foram para as ruas e com grande zelo prenderam 137 pessoas por várias violações da nova lei, crimes contra a pessoa e contra a decência pública e boa moral. Era o nome da lei. Também conhecidas como leis dominicais. Okay? Estamos a ler o livro de história. Então, em Nova York, foi um dos estados em que foi aprovado as leis dominicais. E o que é que a polícia fazia? Prendia todos aqueles que estivessem a trabalhar no dia de sábado, no dia de domingo. Ok? Sabiam disto? Pois é. Mas acontece que isto não ficou por aqui. Em 1882, aquela lei que está ali, William White, o filho mais novo de Ellen White, foi preso
por estar a trabalhar na publicadora ao domingo. Em 85, vários adventistas foram presos no Arkansas. Em 88, a lei dominical se expande por mais estados e mais adventistas são presos. Até que em 21 de maio de 1888, o Senado Nacional aprova a lei dominical para todo o país. Isto sim é uma lei dominical, quando é o Senado, está bem? Então o que acontece? Já houve uma lei dominical nos Estados Unidos. Então nós podemos aprender com essa lei, se calhar coisas para o futuro, sim ou não? E a pergunta é, qual foi o partido que fez esta lei em 1888? Acham interessante saber? Então, o presidente, na altura em que esta lei foi aprovada, foi este senhor aqui, Stephen Grover Cleveland. Foi o 22º presidente dos Estados Unidos, desde 1885 até 1889. E agora eu vou fazer uma pergunta, está bem? Ele era do Partido Republicano ou do Partido Democrata? O que é que vocês acham? É interessante saber, ou não acham? Não acham interessante saber? E ele é do Partido Democrata. Estranho, não é? Mas a história não termina aqui. E porquê que a história não termina aqui? Antes de eu vos contar o resto da história, quero-vos contar uma coisa que eu acho interessante. Sabem que não é normal um presidente ser eleito, depois perder uma eleição e depois ser eleito outra vez. Sabem quantas vezes isto aconteceu na história dos Estados Unidos? Alguém sabe? Portanto, um presidente foi ser eleito, a seguir perder as eleições e depois a seguir ser eleito outra vez. Ou seja, fazer 2 termos não consecutivos. É o que o Trump vai fazer, não é? Sabem quantas vezes isto aconteceu na história dos Estados Unidos? Alguém tem uma ideia? Já aconteceu uma vez. Sabem com quem? Com este senhor aqui. Diz o seguinte: Stephen Grover Cleveland foi o 22º e 24º presidente dos Estados Unidos. Foi o primeiro presidente a servir 2 mandatos não consecutivos e a ser contado 2 vezes na numeração de presidentes. E até o momento, o único antes da posse de Donald Trump prevista para 2025, após ganhar as eleições de 2024. Então isto é uma coincidência engraçada, não é? Eu acho que é uma coincidência. Atenção, isto não quer dizer nada, mas que é uma coincidência engraçada, é uma coincidência engraçada. Agora voltemos lá à lei dominical da altura deste presidente. Esta é um recorte que fala da Blair Sunday Rest Bill. Portanto, foi a proposta que foi feita, que depois transformou-se em lei. E por isso é que estas coisas são muito interessantes, nós pensamos nelas. Não foi o presidente que fez a proposta de lei. Quem fez a proposta de lei foi o Sr. Blair. Ora, quem é que era o Sr. Blair? Henry William Blair foi um representante senador dos Estados Unidos pelo estado de New Hampshire. Então foi ele que fez a proposta de lei, que foi aprovada no Parlamento, certo? Agora a pergunta para vocês. O que é que vocês acham? E ele era democrata ou era republicano? Era republicano. E porquê que eu vos estou a mostrar isto? Porque precisamente quando houve a lei dominical, houve o quê? Houve uma proposta republicana aprovada por um governo democrata. O que é que isto nos dá? Que pista é que isto nos dá? Provavelmente, os dois têm que concordar. E porquê é que isto é muito relevante? Sabem porquê é que isto é muito relevante? E agora prestem muito bem atenção. O que eu vou dizer, ok? Quando nós vimos os argumentos para a primeira lei dominical, quais eram esses argumentos?
Muito bem, moral e científicas. Já repararam que isso é um argumento, um deles de direita e o outro deles é de esquerda? Já repararam? O argumento moral é defendido por quem? Pelos republicanos. Viram no que é que o Donald Trump disse? Só há homem, só há mulher. O argumento científico do clima é um argumento de direita ou de esquerda? É de esquerda. Então, ambos os partidos têm razões para aceitar este tipo de legislação. Estou a falar da primeira lei dominical, ok? Agora, é verdade que daí para a frente a esquerda já não é precisa. É verdade. Porque também é verdade que são as ideologias de esquerda que vão levar o mundo à falência. Estão a perceber? Mas para a primeira lei dominical nós efetivamente temos um argumento de direita e efetivamente temos um argumento de esquerda. Por isso, de onde é que vai vir a lei? Não sei. E é isto que é importante nós tirarmos daqui. A primeira lei nacional nós não sabemos. Reparem, o que é que diz... isto eram os argumentos, não é? Que estávamos a falar, o moral e o científico. Quando a nossa nação dos Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e existindo poder opressor quanto aos que guardam o sábado, sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Então o argumento para a segunda lei é o quê? Financeiro. Isto é um argumento de direita ou de esquerda? De direita. É a direita que defende que só há mais prosperidade se nós trabalharmos mais. Está bem? Ok. Bom, mas então a conclusão que nós chegamos é muito simples. E a profecia é muito clara. Reparem, os sindicatos são um instrumento que terão sobre a terra um tempo de Augusta, como tal nunca houve desde o princípio do mundo. Então nós temos aqui que a partir desta fase é muito provável, isto sou eu a dizer, está bem? É a minha interpretação, é muito provável que a partir daqui a direita tome conta do poder nos Estados Unidos a sério. No entanto, numa fase inicial, a mim parece-me que se temos um argumento de esquerda e se temos um argumento de direita, é difícil nós sabermos de onde virá esta lei. Mas qual é o ponto principal da mensagem de hoje? Se o Donald Trump fizer aquilo que ele prometeu e eliminar a emenda de Johnson, as portas para os eventos finais estão abertas. Já não haverá nada que impeça haver uma influência por parte da religião na política dos Estados Unidos. E nós andamos há 150 anos a dizer que a religião terá poder sobre o governo dos Estados Unidos. Neste momento, pela lei dos Estados Unidos, isto é impossível. Mas ela não é disso que os Estados Unidos vão virar as costas aqui à sua própria Constituição. E quando esta emenda for cancelada, os Estados Unidos oficialmente viraram as costas à sua Constituição e ao princípio de separação entre Igreja e Estado. Ok? E isto é algo muito importante. Nós não sabemos se isto vai acontecer. Nós não sabemos se ele vai efetivamente conseguir isso. Ele já tentou uma vez e não conseguiu. Porquê? Porque quem na realidade está no controle de tudo ainda é Deus. Só quando Ele permitir é que estas coisas vão acontecer. Por isso não adianta nós andarmos a especular, vai ser a direita, vai ser a esquerda, vai ser o Trump, vai ser outro, que ele pode ter todas as intenções do mundo, mas ele só vai conseguir fazer se Deus permitir. Mas para concluir a mensagem, eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que é que vocês acham? Acham que vivemos numa altura importante da história da humanidade? Parece-vos que as profecias estão-se a cumprir ou não? A mim parece.
E por isso é que eu tomei a decisão, a prioridade da minha vida é tentar avisar o maior número de pessoas que eu puder. E Deus dá esta responsabilidade a cada um de nós. E o facto é que nós não devemos ser alarmistas. E cada notícia que sai já é o fim do mundo, ok? Mas devemos estar cientes exatamente do que vai acontecer, para quando acontecer eu saiba, é as profecias a serem cumpridas. Eu não sei daqui a quantos anos a lei dominical vai ser instituída. Eu não sei daqui a quantos anos Cristo voltará. Eu não sei. Uma coisa eu sei, ninguém sabe a data. E eu lanço um desafio a cada um de vocês. Não se acreditem em nenhuma data. Isso não é possível. Quem marca uma data não está a seguir o assim diz o Senhor. Nós temos evidências que quando vimos a acontecer, nós estamos a perceber-nos da aproximação das coisas. Mas enquanto a caneta do Presidente dos Estados Unidos não retificar a primeira lei dominical, até esse dia, nós não sabemos a data. Que o Senhor nos abençoe e, sobretudo, que o Senhor mantenha os nossos olhos abertos para o que está a passar à nossa volta. E, sobretudo, o Senhor trabalhe no nosso coração para a cada dia nós queremos realmente nos consagrar a Ele e permitir que seja Ele a dirigir a nossa vida. Isso é o mais importante. Porque mais importante do que Cristo voltar é eu estar pronto para a sua vinda. Não adianta Cristo voltar e eu não estar pronto. Por isso, esse é o maior desafio para cada um de nós. Eu não sei se querem algumas perguntas ou alguma coisa, ou se têm alguma música ou alguma... Deixo à vossa... O que eu sei é que às 7 horas tenho que ir para o aeroporto. Pessoal, nesse momento a gente vai abrir para algumas perguntas. Foi passado aí um papelzinho para todos os membros aqui da igreja no começo desse culto e chegaram até nós algumas perguntas. O que acontece? Não posso prometer que vamos fazer todas as perguntas, porque o Rubem precisa sair daqui às 7 horas para poder estar no aeroporto, porque ele vai pegar o voo de retorno. Então, eu recolhi algumas aqui, Rubem, e vamos lá. Quem ainda tiver, se quiser trazer, eu separei aqui por tema. As duas primeiras perguntas, Rubem, não tem a ver com o assunto, mas seria bom você falar aqui para a igreja. A pergunta é: o que te levou a ser um pastor? Acredito que você já comentou essa durante a semana, e de que lugar específico de Portugal você veio. E aí depois a gente vai para as outras perguntas que já estão correlacionadas ao tema. Então, primeira pergunta: de onde é que eu venho? Venho do norte de Portugal, ok? Eu não moro na cidade do Porto, mas é a cidade mais perto de onde eu moro, ok? Moro a cerca de uns 25, 30 minutos da cidade do Porto, numa vilazinha sossegada, não é? E foi... O que é que me levou a ser pastor? Bom, eu não sou pastor, primeiro ponto, ok? Eu sou um missionário. Eu estudei teologia, é verdade, mas eu não enveredei pelo ministério pastoral, porque neste momento nem sequer me era possível, ok? Eu passo o meu ano a viajar, passo o meu ano em filmagens e em pregações, e não teria nenhum tipo de disponibilidade de estar a cuidar de uma igreja. Mas eu, quando conto o meu testemunho, o que é que eu digo? Eu tornei-me de empresário a missionário, ok? Eu fui empresário há 25 anos. Eu não tenho tempo para contar o meu testemunho, está bem? Fica para uma próxima oportunidade. Mas o que é certo é que eu estou aqui porque foi uma ordem direta do Senhor na minha vida, ok? O Senhor disse-me assim: é a altura de tu parares e seres missionário. E eu só disse ao Senhor: então e a minha empresa? E eu trato de tudo. E Ele tratou de tudo. Em meia hora eu vendi a minha empresa. Ou melhor, não foi eu que vendi, foi o Senhor que vendeu.
E então eu estou aqui. Neste momento eu não tenho nenhum trabalho secular, já há cerca de 1 ano, e dedico-me totalmente à pregação do Evangelho. Respondido. A próxima pergunta é: o Ben Carson, sendo influente republicano, não pode interferir no processo da mudança do domingo? E é uma excelente pergunta essa. Nunca pensei nesse assunto. Ora bem, o Ben Carson fez parte da primeira, como é que se diz? A primeira vez que o Trump foi presidente, ok? Ele fez parte do governo. Eu não sei se ele fará parte agora deste governo, até agora ainda não foi nomeado para nenhum cargo. Agora, o Ben Carson é uma pessoa que conhece perfeitamente as profecias, ok? E eu não o conheço ao ponto de dizer qual é o posicionamento dele dentro da igreja, mas que é uma pessoa que conhece as profecias, é. Agora, eu tento imaginar o que é que seria alguém conhecido das profecias, estando com podendo influenciar diretamente o presidente. Qual seria a melhor abordagem? Tentar impedir ou tentar promover? Eu não sei. Por isso eu não tenho uma resposta, mas quem sabe, e ele já lá esteve por algum motivo. Agora, há aqui um pormenor que eu queria destacar, está bem? A primeira lei dominical não vai afetar os guardadores de sábado. Isto é muito importante. Se fosse afetar os guardadores de sábado, eu dizia-vos já que provavelmente Trump não vai assinar nenhuma lei dominical. Porquê? Porque a sua filha guarda o sábado. Não sei se vocês sabem. A filha Ivanka Trump é casada com um judeu ortodoxo e ela guarda o sábado. Então, imaginar uma lei contra o sábado do Trump é difícil, está bem? Mas a lei dominical não vai ter nada contra o sábado. Vai ser só parar o mundo ao domingo. Então, nesse sentido, eu posso aceitar que o Trump até defenda essa lei. No entanto, o Trump é completamente contra a agenda climática. Mas ele é a favor da agenda moral. Está bom? Por isso, existe essa possibilidade. Agora, daí para a frente, penso que talvez tenha que ser outro presidente, não sei. O que você diz do envolvimento do povo evangélico ligado à extrema-direita? Assim, teologicamente não faz sentido nenhum, ok? Eu vou dizer aqui uma coisa e perdoem-me, ok? Eu não estou num país, não sei quais são as regras deste país. Não faz sentido para um cristão ser de esquerda, ok? Perdoem-me, não faz sentido. Doutrinariamente e teologicamente não faz sentido. Que a esquerda é negação de Deus, ok? Agora, faz sentido a um cristão ser de extrema-direita? Não, não faz sentido. Sabem que o Evangelho não é um Evangelho nem de esquerda nem de direita, não é? Como é óbvio. Mas a ideia de que uns seres humanos são superiores aos outros é completamente contrária à Bíblia. Aliás, o fim... Porquê que ela não apoiava tanto o fim da escravatura? Porquê que ela fazia isso? Porquê que os pioneiros faziam isso? Porque era o que eles liam aqui. Sabem que a Constituição dos Estados Unidos foi determinada assim. Todos os seres vivos são iguais e livres. Conhecem a Constituição dos Estados Unidos? Então como é que havia racismo nos Estados Unidos? Sabem o que eles diziam? Que os negros não eram seres humanos. Para poderem cumprir com a Constituição, era isso que eles diziam. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum a extrema-direita no sentido para um cristão. Está bem? Penso que é exatamente isso, porque perante Deus e para nós não existem raças. Existe uma raça, o ser humano. Ok? Somos todos irmãos. Se acabar com a emenda Johnson, quais os efeitos negativos trará para a igreja mundialmente? Ora bem, para a igreja mundialmente eu não sei. Mas está a falar, não percebi se é a igreja adventista ou se é a igreja cristã, ok? O que eu sei é que, como acabámos de ver, não é? Sem a emenda de Johnson, temos o caminho aberto para a influência do cristianismo protestante no governo americano. Temos o fim da separação entre poderes de igreja e Estado. E nós sabemos que essa é a condição necessária para que todos os eventos se desenrolem. Por isso foi mais ou menos o centro da mensagem, penso que ficou mais ou menos esclarecido, sim. Já tivemos em outro momento da história
a eminência do decreto dominical, como foi falado aqui. Podemos mais uma vez atrasar esse evento? Há um dia já determinado por Deus para a volta de Jesus ou está em nossas mãos? Como é que eu vou responder a isto sem ofender ninguém? Vamos lá ver. Então, vamos lá ver. Cristo está à nossa espera? É uma pergunta simples. Cristo está à espera de um povo pronto para o receber, sim ou não? Sim. Ele já sabe qual é esse dia? Sabe ou não? Claro que sabe. Então, a minha resposta é simples. As duas coisas são válidas. Cristo está à nossa espera, mas Ele sabe qual é o dia. Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? Sim, sim. Ou seja, em certo sentido, Deus ainda aguarda um povo pronto para representar o seu caráter, para que as cenas finais deste mundo se concretizem. É certo. Mas esse momento só vai chegar quando as coisas apertarem. Ok? Então, em certo sentido, Deus está à espera desse povo? Está. Mas, por outro lado, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe exatamente qual é o dia em que isso irá acontecer. Portanto, penso que a resposta é válida as duas coisas. Está à nossa espera, mas Ele sabe qual é o dia. E a última pergunta aqui que o pessoal me entregou no papel, viu, gente? Depois eu acredito que eu posso abrir ainda uns 10 minutos para que possa levar o microfone aí quem tiver alguma pergunta especial também. Mas a última aqui está relacionada à ressurreição especial. Qual o tempo ela acontecerá para que as pessoas possam ver a volta de Jesus? Qual a diferença de tempo entre a ressurreição especial e a primeira ressurreição dos justos? Bom, esta resposta é muito simples. Não faço a mínima ideia. Então, vamos lá ver. A ressurreição especial vem logo após a sétima praga, ok? Algum tempo depois, Cristo vai voltar. Nós não sabemos quanto tempo. Não existe nenhuma, pelo menos que eu conheça, nenhuma evidência disso. No entanto, há aqui um aspecto que é muito importante, está bem? 2 semanas antes, no início da sétima praga, o que é que a profecia diz? Que Deus vai revelar aos salvos o dia da sua vinda. Ok? Portanto, nós para sabermos a resposta a esta pergunta, vamos ter que esperar até esse dia. Agora, nós vamos saber quanto tempo vai demorar. Nós vamos saber, mas não é agora. Por isso é que é muito importante nós termos a noção de que ninguém, até a final da sexta praga e o início da sétima, vai saber a data da vinda de Cristo. Faz sentido o que eu estou a dizer? Porque senão não precisava de Deus revelar naquela altura. Ok? Por isso, por muitas boas teorias que circulem por aí de, como é que eu ia dizer, de sugestões de datas, nenhuma pode ter validade ou vir do Senhor. Isto é um ponto muito importante, está bem? Isso não quer dizer que nós não estejamos a ver as coisas a aproximar-se. A vinda do Senhor não vai ser uma surpresa para os escolhidos. E eles vão estar perfeitamente a contar. Aliás, eles até vão saber o dia em que Ele vai chegar. Mas não agora. Agora ninguém pode saber. Agora, o tempo que isto vai demorar entre a ressurreição especial e a primeira ressurreição, a vinda de Cristo, nós não sabemos. Mas a seu tempo, na graça do Senhor, se fizermos parte desse grupo, saberemos. Pessoal, mais 2 perguntas. Quem tiver, pode levantar a mão que eu vou... Boa noite. Eu fiquei em dúvida porque você falou assim, que não sabe se será direita ou de esquerda. Só que para a segunda lei dominical, ela precisa ser de um partido de direita. Então, tipo assim, será o mesmo partido? Ou será que irá demorar o tempo de um partido de direita? Tipo assim, um partido de esquerda para depois o de direita? Ou será seguido, entendeu?
Ok, parece ser claro. Eu não sei se a segunda lei dominical vai ser de um partido de direita. Eu acho, são coisas diferentes, ok? Parece-me que os argumentos utilizados têm lógica ser de direita. Até porque o fim da economia mundial, as pessoas vão perceber quais foram as ideologias que vão levar o mundo à falência. E essas ideologias, sim, são de esquerda. Ok? Mas eu não sei. Parece-me, mas eu não sei. Agora, a primeira lei dominical, como nós vimos, em 1888, surgiu num governo de esquerda, mas proposto por alguém de direita. Agora, no futuro, o que é que vai acontecer? Será que vai ser igual? Ou vai simplesmente ser um governo de direita que vai propor e vai... Percebem o que eu estou a dizer? Nós não sabemos. Dá para as duas coisas. Porque pode vir de esquerda, pelo argumento ambientalista, pode vir de direita, pelo argumento da moralidade. Certo? Mas a mim parece-me que se temos dois argumentos, um de esquerda e de direita, provavelmente ambos vão gostar da ideia. Percebem o que eu estou a dizer? Parece-me que é uma ideia que agrada a ambos os partidos. Então, vamos ter que esperar para ver, ok? Agora, o que me parece claro, e isto parece-me claro, que existe mais interesse da direita acabar com a emenda de Johnson do que a esquerda. Certo? Porque eles têm mais a ganhar. Porque normalmente os líderes religiosos apoiam a ideologia de direita. Ok? Por isso é que o Trump defende tanto isto, que é para obter os votos do mundo cristão. Ok? Mais alguém? Rubem, você fala assim que a partir da primeira fase do decreto dominical, é o último momento, a última alerta para os adventistas abandonarem as cidades. Aí eu fico com uma dúvida. A partir desse momento, isso quer dizer que é o último chamado para as pessoas irem morar no campo ou isso seria fuga para o campo? Por que a profecia aponta para isto? Porquê? Porque a obra nas cidades termina nessa altura, ok? Até lá, a obra nas cidades não terminou. A ordem de ir para o campo já existe há muitos anos. Mas ela não é universal. Porquê que ela não é universal? Porque Deus hoje ainda pode chamar alguém para trabalhar numa cidade. Aceitam isto? Sim ou não? Eu vou dar um exemplo. Eu já estive na cidade de Hong Kong. Ok? Existe a igreja adventista lá em Hong Kong, eu visitei. Para haver igreja naquela cidade, onde é que aquelas pessoas vão viver? Se Hong Kong nem sequer tem campo. Se Deus chamar alguém para trabalhar naquela cidade, essa pessoa tem literalmente que viver naquela cidade. Não há outra hipótese. Ou seja, nós temos de ter prudência naquilo que nós achamos hoje. O que é que eu estou a dizer com isto? O conselho de ir para o campo já existe há muitos anos. E é o melhor sítio para viver e para educar os filhos. Mas isso não quer dizer que hoje toda a gente já tenha que estar no campo. Porquê? Porque há pessoas que precisam ainda ser alcançadas nas cidades. E a primeira lei dominical é um sinal de que a obra das cidades terminou. Até porque nós sabemos, eu não falei sobre isso, mas vocês sabem, onde é que a ira de Deus vai começar a cair primeiro? Nas grandes cidades. E isto ainda não faz parte das 7 pragas, está bem? Por isso as grandes cidades não são um sítio seguro para os cristãos viverem, para os cristãos fiéis à Bíblia. E mais, é muito difícil passar despercebido numa cidade. Certo? É muito difícil ter sustento próprio na cidade. É difícil ou não ter sustento próprio na cidade? É muito difícil. Lembram-se quando foi a pandemia? Quando foi a pandemia, em minha casa foi igual a qualquer outro dia. Não fez diferença. A gente tem o nosso jardim, tem o nosso quintalzinho, podemos andar cá fora à vontade, mas aquelas pessoas que viviam na cidade em apartamentos, foi muito difícil.
Ok? Foi muito difícil. E é nesse sentido, está bem? Nesse sentido que a cidade não será mais um sítio próprio para viver, seguro, e o ministério nas cidades, nas grandes cidades, terminou. Faz sentido? Ok? Mas agora eu quero abrir aqui um parênteses. Não se chateiem comigo por causa disso. Porque normalmente quando eu digo isto, quem apoia a ida para o campo fica chateado comigo e quem não apoia também fica chateado comigo. Está bem? Que é muito importante. Neste momento nós não podemos julgar a sinceridade das pessoas baseado onde elas moram. Está bem? Ou seja, eu não posso dizer com certeza que uma pessoa está a fazer mal por ainda estar a viver em determinado sítio hoje. Porque eu não sei se Deus deu uma missão para aquela pessoa. Conseguem aceitar isto ou estou a dizer alguma heresia? Sim? Ok. No entanto, a partir do decreto dominical não há nenhum motivo para alguém se manter numa grande cidade. Tá bom?